tudo tranquilo? Oi, galera. Então, a gente vai fazer a correção agora da atividade 2 do segundo bimestre, tá? Ela fala sobre fatoração. O que é fatorar? Fatorar é o inverso que a gente fez na atividade 1, tá? Na atividade 1 a gente desenvolveu os produtos notáveis e agora a gente vai compactar esses produtos, ou seja, a gente vai fatorar, tá? A primeira fatoração, o primeiro tipo de fatoração que a gente vai ver é colocar o fator comum em evidência, tá? O que é fator comum? É aquele cara que aparece mais de uma vez, tá? E esse cara que aparece mais de uma vez, a gente vai colocar em evidência. Meu cachorro tá querendo aparecer na gravação, né? Pelo menos o latido. Então, vamos lá. Na letra A, quem é que aparece mais de uma vez? Não é o A? Então, você vai colocar ele para fora. E o A está multiplicando quem? Na primeira, ele está multiplicando o x, segue o sinal e depois ele está multiplicando o y. Pronto, colocamos o A em evidência e fatoramos, tá? Na letra B, você tem o 4 e o 16, tá? Então, a gente vai colocar o 4 em evidência. Então, a gente tem o 4 multiplicando primeiro o x, segue o sinal, menos, e depois o 4 vezes quanto dá 16? 4 vezes 4, então, multiplicando 4. Na letra C, quem é que aparece mais de uma vez? É o K, ó. Então, eu vou colocar ele em evidência, colocar ele para fora dos parênteses. No primeiro, ele está multiplicando o x, depois segue o sinal e ele está multiplicando ele mesmo. Então, eu vou colocar umzinho aqui. Na letra D, quem é que aparece duas vezes? O 7. Então, eu vou colocar ele em evidência aqui. O 7 primeiro está multiplicando o A, segue o sinal, depois ele multiplica o B. E na letra E, eu tenho 5 nos dois termos. Então, eu vou colocar ele em evidência. Primeiro, ele está multiplicando o x ao quadrado e depois ele está multiplicando o m ao quadrado, tá? Seguir o sinal de menos aqui. Belezinha, número 2, ele fala assim, se 3m mais n é igual a 7, qual o valor de 9m mais 3m? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui, ó? 3m mais n é igual a 7. Se eu tirar esse comercial daqui. 3m mais n é igual a 7, tá? Se eu multiplicar tudo isso daqui por 3, olha só, se eu multiplicar tudo isso daqui por 3, 3m vezes 3 vai ficar o quê? 9m. Mais 3 vezes n vai ficar 3n. E 3 vezes 7 vai dar o quê? 21. Então, já descobri minha resposta certa. Quanto que é? 21, tá? E é exatamente o que ele quer, ó. 9m mais 3n. Então, cheguei na mesma coisa. Número 3, ele pede para colocar o fator comum em evidência, tá? Muita gente que me entregou essa atividade colocou o resultado final. Você poderia até colocar o resultado final, só que você tem que fazer o que eu pedi aqui no exercício. Muita gente não está lendo o que eu estou pedindo no enunciado do exercício. Então, aqui eu peço para colocar o fator comum em evidência, ou seja, colocar para fora dos parênteses quem está aparecendo mais de uma vez, tá? Então, na letra A, quem aparece mais de uma vez? O 5 aparece nos dois. Então, vou colocar o 5 para fora, ele está multiplicando 3, segue o sinal, depois ele multiplica o 7. Então, é só isso que eu quero, tá? Se você colocou o resultado final, perfeito, não tem problema, mas tem que colocar essa parte aqui também para eu saber que você está conseguindo colocar em evidência. Letra B, quem está aparecendo duas vezes? O 8, então vou colocar ele para fora. Primeiro ele está multiplicando 99, segue o sinal, depois ele está multiplicando o 1. Letra C, quem está aparecendo duas vezes é o 9, então vou colocar ele para fora. Primeiro ele multiplica o 35, segue o sinal, depois ele multiplica o 15. E na letra D, o 6 que está aparecendo duas vezes, então vou colocar ele para fora. Primeiro ele multiplica o 111 e depois ele multiplica o 11, sempre seguindo o sinal do meio, tá? Beleza, número 4, ele fala o seguinte, Luciana comprou para presentear seus tios 4 camisas de R$ 68
e 4 gravatas de R$ 32. E aí ele pergunta qual a despesa que Luciana teve com os presentes. Essa daqui muita gente acertou, tá? O que eu precisava fazer? R$ 68, que era o preço de cada camisa, vezes 4. Ó, 4 vezes 8, 32. 4 vezes 6, 24. 25, 26, 27. Então, aqui ela gastou 272. E depois, 32 vezes 4. 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 3 vai dar 12. E aí, eu somava esses dois resultados, tá? 272 mais 128, que vai dar, ó, 8 mais 2 vai dar 10. Aqui 10 de novo e 4. Então, R$ 400 que ela gastou, letra B. Número 5, ele pede para fatorar as expressões. Olha só, esse produto notável aqui a gente viu lá na atividade 1, que era o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Para a gente fatorar isso daqui é muito fácil, só que a gente tem que ter uma coisa em mente, raiz quadrada, tá? Por quê? A gente vai passar a raiz quadrada no primeiro termo e a raiz quadrada no segundo. Com a raiz de x ao quadrado, é só tirar o quadrado, tá? Então, vai ser x. Como é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, então esse daqui é o produto da soma pela diferença. Então, vai ser o quê? X mais 6 vezes x menos 6. Por que 6? Porque a raiz quadrada de 36 é 6. Letra B, raiz de 25 e raiz de a ao quadrado. Raiz de 25 é 5, então vai ficar 5 mais a vezes 5 menos a. A por quê, professora? Porque raiz de a ao quadrado é só você tirar o quadrado, que vai dar o quê? A. Letra C, passa a raiz, passa a raiz. Raiz de x ao quadrado vai dar x, e raiz de 49 é 7. Então, vai ficar x mais 7 vezes x menos 7. Raiz quadrada de 25x ao quadrado e raiz de 1. Raiz de 25 é 5. De x ao quadrado é o próprio x, só tirar o quadrado. Então, vai ficar o quê? 5x mais 1 vezes 5x menos 1. Raiz quadrada de 9x ao quadrado e raiz quadrada de 16. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Então, vai ficar o quê? 3x mais 4. 4 por quê? Porque raiz quadrada de 16 é 4. Vezes 3x menos 4. E a última, essa daqui é molezinha, a gente já fez bastante. X mais y vezes x menos y. É só tirar o quadradinho dos dois, tá? Belezinha, número 6. Fatório os trinômios quadrados perfeitos. Por que trinômios? Porque eu tenho 3 termos, tá? E essa daqui também é super simples. Você vai passar a raiz quadrada no primeiro e no último. Raiz quadrada de x, só tirar o quadrado. Então, vai ficar o quê? X. Qual o primeiro sinal? É mais, então é mais. Raiz quadrada de 1, 1 ao quadrado. Acabou. Passa a raiz no primeiro, raiz no último. Raiz de x é x, raiz de 16 é 4. Então, x mais 4 ao quadrado. Raiz de x ao quadrado, já sabemos que é x. Raiz de 16 é 4. Então, aqui vai ficar x, olha o sinal, é menos, então aqui acompanha. Menos 4 ao quadrado. Passa a raiz no x ao quadrado e raiz no 9. Raiz de x ao quadrado é x, segue o sinal, mais raiz de 9, 3. Então, x mais 3 ao quadrado. Raiz. Raiz de x ao quadrado é x, segue o sinal que é de menos, né? E raiz de 64 é 8. Então, x menos 8 ao quadrado. Raiz de x ao quadrado e raiz de 4. Raiz de x ao quadrado é x, segue o sinal de menos, raiz de 4, 2. Então, essas daí são as minhas fatorações. Então, aqui eu estou fazendo a operação inversa. Em vez de abrir o produto notável, eu estou encolhendo. Então, eu estou fatorando, tá? Colocando ele da maneira mais comprimida. Belezinha, número 7. Observe aqui na figura a área de um quadrado é x ao quadrado, muito parecida com o que a gente fez na atividade 1, essa daqui, tá? E a área do outro quadrado é 25, só que era x ao quadrado e 49.
E aí a gente viu o quê? Que cada lado aqui vale x, x, x. Aqui era 49, tinha dado 7, mas aqui como é 25, 5 vezes 5 dá 25, então cada lado desse quadradinho vale 5. E aí na letra A ele pergunta, qual a área do retângulo azul? Comprimento vezes largura, então 5 vezes x. E qual a área do retângulo amarelo? Mesma coisa, comprimento vezes largura, então 5 vezes x também. Número 8, se x mais y é igual a 15, então 4x mais 4y é igual a, olha só, 4x mais 4y, se eu colocar o 4 que aparece nos dois em evidência, vai ficar 4 vezes x mais y. Mas ele fala que x mais y vale quanto? 15. E quanto que é 4 vezes 15? 60. Então, a resposta correta é a letra C. Número 9. Se x, y é igual a 20 e x menos y é igual a 8, então x ao quadrado vezes y menos xy ao quadrado é igual a... Vamos ver como que a gente consegue colocar alguém em evidência aqui, ó. X ao quadrado vezes y menos xy ao quadrado. Como o problema já me dá xy, eu vou colocar xy em evidência. Então, vai ficar xy vezes x menos y. Essa daqui é a minha fatoração. Eu coloquei o xy em evidência. Então, ficou xy vezes... nem vou colocar xy de novo, né? Porque, olha só, ele já fala para mim que xy vale quanto? 20. E x menos y já fala para mim que vale 8. 20 vezes 8 dá quanto? 160. Então, a resposta correta é a letra D. E a última aí tem uma muito parecida, acho que é até a número 10 da atividade 1. Só que os valores aqui estão diferentes, tá? Ele quer saber o valor de x ao quadrado menos y ao quadrado. X ao quadrado menos y ao quadrado. Que é o quê? Produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E aí ele fala que x mais y vale 9 e que x menos y vale quanto? 5. 9 vezes 5 dá quanto? 45. Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Finalizamos aqui, meus amores. Não esqueçam de copiar os cálculos, tá? Que é super importante. E eu só vou começar a aceitar quem me manda foto com os cálculos. Que não tiver com os cálculos, eu vou ter que devolver, porque quem está indo presencial está copiando os cálculos, tá? Então, essa aqui já vai valer também para quem está indo presencial e para quem está online apenas, tá bom? Um beijo e até a próxima correção. Tchau, tchau.